Então já estamos gravando e vamos começar então a nossa aula. Hoje vamos falar sobre o conceito de força. Tá? Eu mandei o material para vocês no Moodle hoje à tarde. Eu mandei ontem para o coordenador enviar para as professoras de Libras, mas deve ter dado algum problema no caminho. Né? Não recebi, professor. Pois é, eu enviei para o Alexander, e o Alexander ficou de enviar, e eu não sei se ele enviou ou não falei mais com ele, mas a princípio eu posso enviar depois também. Né? A gente vai agora continuar com esse conteúdo, né? Por mais uns dias aí ainda. Nós vamos precisar estudar. Certo. E de repente, se vocês me derem o telefone da coordenadora, eu passo direto para ela, talvez seja melhor. Não sei o que vocês acham. Pois me passa. Sim, eu vou digitar aqui do ladinho. Isso, pode. Já me passa aí que depois eu pego o telefone. Já vou achar aqui. Aí eu já mando direto para ela, que daí é mais certeza. Não que eu acho que o Alexander não vai mandar, mas mandando direto para ela fica mais ágil também, né, a comunicação. Certo, gente? Então vamos falar hoje sobre o que é força. Força. O que vocês acham que é força? Pessoal aí, Dagomar, João, Raul, Renato. Hoje o quórum tá baixo, né? Será que é porque tá chegando no final do ano? Já estão pensando no Papai Noel? Então, gente, o que é força? Né? Para puxar o trenó do Papai Noel, o que é preciso? Né? Ou, por exemplo, se eu estou fazendo uma força no quadro, né? Aqui dá para ver melhor, né? Estou fazendo uma força aqui no quadro, ó. Ou eu estou, antes de falar em força, eu estou fazendo um movimento que está exercendo uma ação, né? No quadro. Então, a força, gente, ela vem para dar conta. É um conceito, antes de mais nada, por isso que eu já botei aqui conceito de força. Tá? Mas esse conceito surgiu para dar conta da gente conseguir explicar a interação entre corpos. Né? Como é que um objeto interage com outro objeto? Como é que as renas lá do Papai Noel estão interagindo com o trenó do Papai Noel? Como é que eu estou interagindo com a parede? Então eu exerço uma ação na parede, né? E essa parede reage de alguma forma. Ela está parada, ela não se mexe. Mas há uma interação entre eu e a parede, concorda? Essa interação, ela se dá, né? Se dá através de um conceito criado que a gente chama de força. Tá? Então a força, ela não está na natureza. A natureza não está nem aí para os nossos conceitos. Né? A natureza está se lixando para os conceitos que a gente cria. Né? Então a natureza não conhece força, só nós conhecemos força. Né? Mas a gente precisa desse tipo de conceito, porque senão a gente não consegue explicar absolutamente nada. Né? Então o conceito de força ele é importante para isso. Ok? Então vou colocar aqui, ó, o conceito de força.
de força serve para explicar a interação entre corpos, né? Corpos, objetos, pedras, gases, fluidos, né? Nosso universo simbólico está repleto de forças para lá e para cá, né? Tudo que interage entre si está trocando forças, né? São forças que estão sendo trocadas, né? Então, tudo bem, isso é um conceito, né? Mas como é que a gente representa matematicamente esse conceito? Representação matemática da força. Vamos colocar aqui. Representação matemática da força. Tá? Porque uma coisa é a gente entender o conceito, outra coisa é a gente usar matematicamente, manipular esse conceito, né? Usar isso em cálculos, em equações, né? Então a gente precisa de uma representação matemática, né, do conceito, desse conceito de força, etc., para que a gente possa trabalhar, né, usar esse conceito também no espectro matemático, né? Então, basicamente, vamos pensar aqui agora, onde eu estou empurrando esse quadro. Eu exerço uma força no quadro. E o quadro tem que reagir com uma força de igual intensidade, né? Só que contrário à força que eu estou aplicando. Isso aí vocês já viram, né, no segundo grau. Por quê? Porque senão, ou eu estaria derrubando a parede, ou a parede estaria caindo para cima de mim, né? Então, você precisa supor que, se eu estou aplicando uma força aqui, a parede não só está, não é que ela está suportando a força que eu estou aplicando, não. Ela precisa reagir à força que eu estou aplicando numa intensidade igual, só que contrário, né, à força que eu apliquei. Mas, então, a gente já consegue perceber que a força ela tem uma intensidade, né, mas ela também tem um sentido, concorda? Né? Um está puxando para cá, o outro está puxando para lá, né? Entendeu? Isso é mudança de sentido, né? Por exemplo, pega duas pessoas fazendo uma queda de braço. Tá, 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 tá. Um tá para cá, o outro tá para cá, né? Então, a intensidade das forças dos dois oponentes é quase a mesma, mas elas estão em sentidos opostos, concorda? Então dá para ver que a força ela tem componentes, vou botar aqui, componentes matemáticos da força. Né? Ela tem uma intensidade, ela tem um valor, né? Ela tem uma direção,
Eu posso estar, por exemplo, vocês não estão vendo a minha cadeira aqui, mas se eu quiser movimentar a cadeira de lugar, né, eu posso aplicar uma força em ângulo. E quanto mais horizontal for a minha força, mais fácil, né, eu empurro a cadeira. Ou eu estou empurrando um carro, um veículo. Estou ajudando lá meu vizinho que o carro dele não pega e estou ajudando ele. Né? Eu empurro o carro de que forma? Na horizontal, né? Entendeu? Não adianta nada eu tentar empurrar o carro, forçando para baixo. Né? Então, a força ela tem uma direção. Né? Um ângulo, vamos supor aqui, ó, tem um ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, ela tem uma direção e um sentido. Tá? É por isso que a gente diz que a força é um vetor. Tá? Por quê? Porque só com o valor da força, com a intensidade da força, ó, eu estou empurrando o carro com uma força de 50 kgf. 50 kg força, vamos supor. Né? Só com esse valor eu não consigo dizer a respeito dessa força. Eu não consigo dizer todas as componentes matemáticas que essa força tem. Por exemplo, se eu dissesse que a sala aqui onde eu estou dando aula está a 30, não está 30, está a 25 graus. Eu só preciso da intensidade da temperatura, né? 25 graus é o suficiente para eu dizer como é que está a temperatura aqui. Né? Então, a temperatura é uma propriedade escalar. Né? Uma força não é uma propriedade escalar, é uma propriedade vetorial, tá? Porque ela precisa de uma direção e um sentido. Já vamos ver mais claramente a diferença entre os dois. Tá? Então, matematicamente, como é que a gente define isso? Vamos colocar aqui um eixo de referência. Tá? E aqui, vamos botar um ponto A. Ponto A qualquer, onde... Deixa eu fazer maior esse A aqui. Onde eu vou aplicar uma força. Então, eu vou aplicar essa força aqui. E essa força é uma força F. Tá? F é a intensidade da força. Então, F é a intensidade da força. Por exemplo, 10 kgf. Intensidade. Como é que eu determino a direção da força? A direção da força a gente determina com uma reta, por exemplo, como essa aqui. Por quê? Porque daí eu estou dizendo, ó, a força está atuando nessa angulação aqui, seja para cima ou para baixo. Né? Então eu tenho um eixo de referência, que podemos ver como eixo horizontal, e aqui eu vou dizer que com esse eixo horizontal há um ângulo alfa, por exemplo. Né? Então agora eu dei uma direção para a força. A força está nessa direção porque o ângulo alfa me dá a direção. Né? O ângulo alfa me dá a direção. E o sentido? Nós temos a intensidade, a direção e o sentido. É aí que está a diferença entre direção e sentido. A direção marca, né, uma referência com um determinado plano, nesse caso o plano horizontal. Então a direção está marcado pelo ângulo alfa.
né? E o sentido é para onde que aponta. Entendeu? Se está apontando para lá, eu tenho um sentido determinado nesse sentido, vamos dizer, né? Mas poderia estar para cá também, né? Então, para você determinar uma força, você precisa de uma intensidade, de uma direção de referência e um sentido. Está para cima, está para baixo, está para a esquerda, está para a direita, né? Tudo bem, gente? Então é assim que a gente representa a força em um determinado plano. Né? Alguma dúvida até aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Estou indo devagarinho. Tudo tranquilo. Beleza. O Raul disse que mais ou menos. Tá, vamos tocar em frente. Vai, aos poucos as fichas vão caindo. Tá? Então, vamos representar matematicamente essa força no eixo cartesiano. Pode ser? O que é o eixo cartesiano? Vou botar aqui, ó, força no eixo cartesiano. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui um veneno do mosquito, que tá cheio de mosquito aqui. Muito bem. Tá, força no eixo cartesiano. Então vamos botar o eixo cartesiano. Vocês lembram do eixo cartesiano? São dois eixos ortogonais. Um aponta para o mais y e o outro para o menos y. Esse aqui para o mais x, menos x. Lembram disso? Então vamos colocar essa força aqui agora. Beleza, ótimo. Então vamos botar aqui o ponto A, por exemplo. E a nossa força. F. E o ângulo alfa. Opa, já temos alguma coisa mais matemática aí, né? Onde antes a gente tinha só um conceito na cabeça, agora a gente tem uma representação matemática da força. Ela tem uma intensidade, uma direção, que é dado pelo ângulo alfa, em função do eixo cartesiano, né? Referenciado pelo eixo cartesiano, e um sentido, nesse caso aqui para cima, né? Então essa é a força. Certo, gente? E aí tudo certo, né? Então agora vamos ver porque é possível decompor a força. Vocês já viram falar sobre isso? Decomposição de forças. Oi? Beleza. De forças. Por quê? Eu posso decompor, trocar uma força por duas, né? Do ponto de vista do ponto A, não interessa para o ponto A se eu estou com uma força ou duas, desde que essas duas equivalham à força F que eu coloquei aqui. Né? Vamos supor, eu estou carregando uma sacola de frutas, né? Aí a sacola está pesada, comprei abacaxi, melancia, comprei manga,
né? Estou com uma sacola cheia de fruta e estou carregando sozinho, né? Aí a minha esposa diz assim, deixa que eu te ajudo. Então eu pego uma alça, ela pega a outra. Então a gente distribui o peso e agora tem duas pessoas puxando a sacola, né? Segurando a sacola, vamos dizer. Né? Do ponto de vista da sacola, ou da melancia que está lá dentro, não faz diferença. Né? Por quê? O que importa é que a sacola fique suspensa pela força que nós estamos aplicando. Não importa se eu estou carregando sozinho ou se eu estou carregando com a ajuda de outra pessoa. Né? Então eu posso trocar uma força por duas ou infinitas forças, desde que, né, eu não troque a forma como essas forças interagem com o ponto A. Então, por exemplo, estou lá no exemplo do carro, estou empurrando um carro. Né? Aí tem lá, eu estou empurrando, mas aí uma pessoa me ajuda. Né? Então nós dois estamos empurrando. Mas mesmo assim, o carro não sai do lugar. Aí vem um fortão, né? E diz assim, não, deixa comigo, vocês são os fracotes. Aí o cara vai lá sozinho e empurra o carro. Né? Ou seja, eu estou, do ponto de vista do carro, não importa se tem duas pessoas empurrando ou uma só. Então eu posso decompor a força em vários elementos. Né? Então, por exemplo, eu posso decompor a força, né, em componentes verticais e horizontais. Concorda? Vocês acham que é possível? É possível, né? Por que não? Desde que eu ache as intensidades corretas, né? Para esse caso. Vou fazer bem grande aqui para ficar bem claro. Né? Eu posso decompor essa força F em outras duas, que eu vou chamar, por exemplo, de Fy e Fx. Opa, mas vocês não estão vendo alguma semelhança com aquilo que a gente já vinha estudando nas últimas aulas? O que é isso aqui? É retângulo, né? O F não é hipotenusa? O Fx não é um cateto? O Fy não é outro cateto? Veja que nós estamos falando de cotas, né? Subentende-se que a cota corresponde à intensidade da força, né? Então, se eu tenho uma seta mais comprida, quer dizer, corresponde a uma força mais intensa, né? Há essa correspondência, mas nós estamos falando de triângulo retângulo, então ao mesmo tempo também estamos falando de medidas. Né? Então eu poderia reescrever isso aqui dessa forma, poderia. Aqui está a força F, aqui está a força Fx decomposta, e aqui está a força Fy decomposta. Aqui está o ângulo alfa, e aqui nós temos 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Então, todas as relações de trigonometria valem para determinar quem é Fx e Fy. Então,
vale seno de alfa igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto oposto? Se o alfa está aqui, é o FY. Quem é a hipotenusa? O F. Da mesma forma, vale o cosseno. Cosseno de alfa. Quem é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Quem é o cateto adjacente? Nesse caso aqui, se o alfa está aqui, é o Fx. Quem é a hipotenusa? É o F. Da mesma forma, tangente. Tangente de alfa. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Se o alfa está aqui, Fy. Quem é o cateto adjacente? Fx. Não é? E também o famigerado Teorema de Pitágoras, né, que a gente já conhece. Né? Acho que nem o Pitágoras imaginou que ele ia ficar tão famoso. O mundo inteiro ia conhecê-lo por causa desse teorema. Né? Então, hipotenusa, vou fazer mais em cima aqui. Nesse caso aqui, hipotenusa ao quadrado, o cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o F ao quadrado tem que ser igual a, quem é o cateto oposto, tanto faz, né? Qualquer um dos catetos. Porque tu vai estar somando o quadrado deles mesmo, mais Fx ao quadrado. Então, todas essas relações valem para o triângulo retângulo. E nós vamos começar a usar agora, à torta e à direita, né, as relações do triângulo retângulo para determinar as decomposições de força, né, no eixo cartesiano. Então vamos colocar um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a força F seja 100 kgf, 100 kg-força, e o ângulo alfa seja 30 graus. Eu quero que vocês me digam quem é Fx e Fy. Vamos fazer aí? Vamos tentar fazer? Podemos tentar? Sim. Então tá, dá 2 minutinhos aí, a gente já corrige. Rapidinho, só para você dar uma treinadinha aí.
Conseguiram, gente? Raul tá fazendo ainda lá, acho. Eu acho que sim. Tá, vou esperar mais uns minutinhos aí. Só um pouquinho, professor. Vou buscar a calculadora e já volto. Ah, tá. Tá bem. Ih, caiu? O que houve? O seu vídeo não está aparecendo. Sim. Acho que é a conexão. Minha conexão tá ruim. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Sim, só tem que aumentar o tamanho. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Beleza. Então, vamos corrigir, Raul? Conseguiu? Sossô. Tá, vamos corrigir, depois vamos fazer mais. Tá. Vamos fazer mais exercício daqui a pouco. Então, como é que eu acho o fx, por exemplo? Primeira coisa, fx quem é? É o cateto adjacente. Isso. Então, cateto adjacente a gente acha via cosseno, né? Então, cosseno de alfa é igual, né? Ó, dá para ver aqui, ó, cateto adjacente. Cosseno de alfa é igual ao quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o fx. Quem é a hipotenusa? É o f. Então você tem cosseno de 30 graus igual a fx sobre f, exatamente como vocês faziam, como nós fizemos na última aula, lembra? Eu vou tentar botar uma lâmpada aqui para diminuir a sombra. Lembra, gente? Então, tu quer saber o fx, joga o f para cima. Então, f vezes cosseno de 30 é igual ao fx. Então, fx vale
F, que é 100. Cosseno de 30, quanto é? 0,866. Então isso aqui dá 86,6. O quê? KGF. Não esqueçam nunca a unidade. Quilogramas força. Então já achamos Fx. E agora, para achar Fy, como é que a gente faz? Vai faltar espaço aqui, mas eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui e fazer aqui, porque eu quero deixar esse triângulo aqui. Como é que a gente faz, gente? Fy é o cateto oposto, né? Você pode achar via seno, porque seno é o cateto oposto. Mas como você já tem um dos catetos, você até poderia usar a tangente também. Porque você já tem um dos catetos, né? Você estaria descobrindo o outro. Mas vamos usar o seno, que é mais padrão. Então vamos deixar o seno aqui. Então, seno de alfa é o quê? Cateto oposto. Cateto oposto é o Fy. E quem é a hipotenusa? É o F. Então vejam que nós estamos falando de cotas. É uma força, sim, mas ela está representada como uma cota. Concordam? Porque é um triângulo. Quando você fala em relações de triângulo-retângulo, você está falando de medidas. Então, não importa, isso é uma dúvida que eu vejo muito acontecer. Não é porque o Fy está desse lado que ele é o cateto adjacente. Não. O Fy sempre vai ser o cateto oposto se o ângulo alfa estiver aqui. Porque quem é o adjacente é o que forma o ângulo, né? O adjacente. E o cateto oposto é o que está do outro lado. Então, essa cota aqui é a mesma que essa. Concorda? Na verdade, o Fy está do outro lado se eu penso num triângulo retângulo. Tá? Ele está do outro lado. O fato da gente colocar aqui é só por uma questão de praticidade. Muito bem, né? Então, nesse caso, quem é o Fy? Passo o F para cima. Seno de alfa igual a Fy. Então, Fy é 100 vezes seno de alfa. Quanto que é o seno? Quanto aqui? Seno de 30, vai. Então, Fy é igual a 100. Seno de 30 é 0,5, né? Então, isso aqui dá 50 kgf. Certo? Então, achamos as duas decompostas. Tudo bem, gente? Então, eu posso trocar essa F por essas duas aqui, Fx e Fy. Posso trocar. Tudo bem? Então vamos fazer mais um exercício aí? O tempo passa rápido. Ah, tá copiando? Vou apagar só isso aqui então. Tá. Tá bem. Vamos fazer os exercícios agora.
Aí vai ficar mais claro. Encontre as forças decompostas então, vou botar aqui o eixo cartesiano. Vou colocar duas para vocês fazerem. X, Y, menos X, menos Y. Vamos colocar um aqui. Uma força F. Um ângulo beta. Considera que o beta é 40 graus e a força F é 1000 ou 1 kN. Deixa 1000 Newton, pode ser, depois a gente bota em kN. 1000 Newton. Sabe a diferença entre kgf e Newton, né? São duas unidades de força. A gente pode tanto usar kgf quanto Newton. Tá? Posso apagar aqui do lado? O Raul copiou? Ah. Tudo bem. Vou botar mais uma aqui. Vou botar em azul. E o ângulo, vamos colocar aqui em cima. Então, considera F igual a... Pode ser 100 kgf de novo. E o alfa, considera aí 35 graus. Vou pedir para vocês fazerem, então, achar o Fx e o Fy. Tá, gente? Dá aí uns minutinhos. Já é 8h20, meu Deus. E aí a gente corrige. Oi? Ah, não cheguei a corrigir. Ninguém pediu, eu acabei não corrigindo. Era atividade para frequência, né? Vou deixar então sem corrigir, porque daí, como era já uma atividade, né? Qualquer coisa vocês me perguntam no WhatsApp, então. Não, eu vou deixar para vocês fazerem. Vou deixar para vocês essa, tá? Vou dar uns minutinhos, tá? Vamos fazer. Oi? Fala. Tem que achar as forças decompostas, né? Tem que achar isso aqui, ó. Nós vamos achar. Ó. Tem que achar. Aqui nós temos um Fx. Aqui nós temos um Fy. Que nem a gente fez antes. Tem que achar o Fx. Tem que achar o Fy. Aí se ele vai usar seno ou cosseno, aí depende de cada situação. Tá? Tem que descobrir qual que vai usar. Se vai usar seno ou cosseno. Tá bem? Beleza.
Oi? Fala, Raul. O F, mil. F é 1000. Isso. Tá, tranquilo. Pode perguntar o que quiser. Tenta ver no exemplo anterior, é igual, praticamente igual, tá? Ah, tá. Isso, tenta ver no exemplo anterior, é praticamente igual ao exemplo anterior, tá? Tenta ver aí. Tá, beleza. Show. Zero vírgula, zero vírgula, 76
Vamos corrigir, gente? Como é que tá aí, Raul? Fez? Sossô? Dagomar, João, Renato, Ricardo, fizeram? Tá. Então vamos corrigir aí. E aí, vamos dar sequência. Tá? Ah, aqui. Vou fazer desse lado aqui para ter mais espaço. Depois eu apago. Faço lá. FX. FX quem é? É o cateto adjacente, concorda? Então a gente acha via cosseno. Então cosseno de alfa é cateto oposto, ou desculpa, cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Fx. Quem é a hipotenusa? F. Então passo F para cima, F vezes cosseno de alfa é o Fx, não é? Então Fx é igual a F cosseno alfa. Quem é o F? 1000. Quem é o cosseno alfa? Cosseno de 40. Quanto que é o cosseno de 40? Alguém faz para nós aí? Só o cosseno de 40. 766. Então esse Fx dá 76,6 Newton, ou desculpa, 766 Newton. Então achamos o Fx. E o Fy. Fy, mesma coisa, só que o Fy é o cateto oposto, porque ele está do outro lado. Tá? O mesmo Fy que está aqui também. Certo? Então ele é o cateto oposto. Tá? Então esse aqui a gente acha via seno. Tá? Muito bem. Então seno de alfa é cateto oposto, que é o Fy, dividido pela hipotenusa, que é o F. Então F vezes seno de alfa é o Fy. Então Fy é 1000. Quanto que é o seno de alfa? Seno de 40? 642. Então meu Fy é 642 Newton. Tá? Então é assim, a receita de bolo, é bem tranquilo, não tem muito que mudar com relação a isso. Tá? Vamos fazer o outro? Tá bem. Sem problema.
Oi? Ah, deixa eu sair daqui, isso aqui tá dando sombra. Aí, FY, aonde? F vezes seno de alfa, igual a FY. Certo? Beleza. Ok. Aos pouquinhos vai caindo as fichas. Vamos fazer então o outro. Tá? Que é esse aqui. Só que agora tomem cuidado, o ângulo alfa está em cima. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o F. FY. Esse aqui é o FX. Só que agora o ângulo está lá em cima. Então, como é que você vai descobrir quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Você tem que olhar para o ângulo, tá? Então, olhando para o ângulo, quem é o cateto adjacente? Olhando para o ângulo. FY, muito bem. E quem é o cateto oposto? É o FX. Então, quem vai dizer quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? É o ângulo. Tá? É o ângulo que diz. Raul, sacou essa? Entendeu, Raul? Tá. Isso. Então vamos ver quem é o FY. Ou vamos calcular o FX primeiro. FX quem é? É o cateto oposto agora. O cateto oposto a gente acha via seno. Então, cuidado, não é porque está na horizontal que é o cateto adjacente. E não é porque está na vertical que é o cateto oposto. Isso depende do ângulo. Tá? Cuidado. Então, aqui o FX agora é o cateto oposto. A gente acha via seno. Então, seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Fx, quem é a hipotenusa? F. Então, F vezes seno de alfa é igual a Fx. Então, Fx é, nesse caso, o F vale 100 vezes seno de alfa. Seno de 35 graus. Quanto que é o seno de 35? Alguém faz para nós aí? 0,573. Então Fx vai 57,3. Nesse caso, o KGF. Agora vamos calcular o FY. Nesse caso aqui, o FY é cateto adjacente. Cateto adjacente a gente acha via cosseno.
Então, cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o FY. A hipotenusa é o F. Então, jogo o F para cá. F vezes cosseno de 35 igual a FY. Então, FY é 100 vezes... Quanto que é o cosseno de 35? Alguém faz para nós aí? Muito bem, né? Então, FY é 81,9 Newton. Nesse caso, não, KGF, desculpa. KGF. Quilogramas força, vezes força. Tudo bem, gente? Já são 8h40, meu Deus. Eu não vejo mais o tempo passar. Então já vamos ter... Ah, sim, desculpa. Eu fico aqui divagando e fico na frente ainda. Né? Então já vamos nos encaminhar para a atividade para frequência. Beleza. Vou botar aqui a atividade para frequência. Atividade para frequência. Mesma coisa, vamos colocar 2 exercícios aqui, eixo cartesiano. Beta, tá? Quero que você encontre o Fx e o Fy. Aqui vamos colocar o 2. Vamos colocar aqui, porque esse aqui vai ser para baixo. Tá? Chamo isso aqui de F. F vale 1 kN. E o ângulo aqui, pode botar beta. Pode valer o mesmo ângulo para os dois. Beta vale 40 graus. Então, aqui também para achar Fx e Fy. Certo, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar um print aqui. Para os dois. Pode ser o mesmo ângulo para os dois, 40 graus. Beta. Tá? Tudo bem, gente? Ok. Então faz lá
Eu já vou abrir o espaço no Moodle. Aí você já pode postar lá. Já faz agora. Isso aí, ó. 15 minutinhos você faz. Já se livra e sai pro abraço. Fim de semana. Tá, tá bem? E aí eu já vou fazer o upload da gravação. Vamos ver se saiu tudo bem. Ah, eu entendi, que vai pescar. Ô, traz um peixe aí para nós. Senão isso aí vai virar história de pescador. Legal. É, pois é. Qualquer coisa, na volta, passa na peixaria e traz uma. Pega umas carpas lá. É. Eu não aprovo ninguém. Quem aprova é ele mesmo que se aprova. É, eu não aprovo ninguém. E não rodo ninguém também. Eu sei, tô brincando também. Então tá. Eu vou postar lá no Moodle, daí eu já largo o link do YouTube para vocês. E aí se falamos na próxima sexta. Tudo bem, gente? Então tá. Boa noite aí. Aproveitem o fim de semana. Valeu. Descanse. Ah, sim. Beleza. Você botou no chat ali o telefone? Perfeito. Já vou colocar ali. E aí eu já vou mandar para ela o material. Tá bom. Boa noite, gente. Abraço. Tchau.